Boa noite a todos. Gostaria de pedir, então, nesse momento, iremos fazer a nossa prece. Então, que todos fechem os seus olhos, comecem a serenar os seus corações, os pensamentos. Vamos deixando-nos envolver por essa energia que circula por essa casa, por esse ambiente já previamente preparado pela equipe espiritual. E que possamos deixar aqui, nem que seja durante esses 30 minutos que ouviremos esse nosso irmão, as nossas dores, as nossas angústias e as nossas aflições. Entreguemos isso, deixemos que o plano espiritual cuide de cada dor de cada um de nós, com os nossos corações cheios de gratidão, com os nossos pensamentos elevados, mentalizando aquela figura serena do nosso Mestre querido. Agradecemos por esse momento. E gratos como somos, pedimos licença a essa equipe espiritual para os trabalhos do dia de hoje. E que assim seja. Que assim seja. Muito boa noite, prezadas irmãs e irmãos. Bom, mais uma vez, muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Muito grato por Deus nos oportunizar esse encontro e rogamos ao alto que a mensagem dessa noite possa vir a auxiliar cada um de nós e servir de instrumento de reflexão para cada um de nós e que nos auxilie na nossa caminhada, né? Cada um de nós, que é longa e é necessário que a gente a faça da forma mais serena e mais consciente possível. E nesse sentido, então, é que trazemos o tema dessa noite, vícios e virtudes. Porque muitas vezes nós nos deparamos com essas duas palavras e embaralhamos um pouco as coisas. Não conseguimos exatamente colocar cada uma delas no seu devido lugar. E quando isso acontece, fica difícil de nós identificarmos em nós mesmos cada uma delas. Então, para falar em vício, primeiramente, nós necessitamos falar em hábito. Porque muitas vezes as pessoas confundem hábito com vício. Então, é muito comum a gente ver alguém dizer assim: eu tenho o vício de fazer tal coisa. Não. Muitas vezes é um hábito. Então, o que é um hábito? Hábitos são ações que se aprendem e se repetem regularmente de forma consciente ou não, sem prejudicar o indivíduo. O hábito ele pode ser positivo, pode ser um hábito negativo ou neutro, mas sem trazer prejuízo para a pessoa. Um exemplo meu. Quando eu era criança, sempre que eu deixava um chinelo virado, a minha mãe dizia assim: não deixa o chinelo virado para cima, senão a mãe morre. Alguém já ouviu isso? Então vocês têm mais de 40. Vocês se entregaram agora, né? Porque hoje ninguém mais fala isso. Mas na minha época, minha mãe dizia: não deixa o chinelo virado, senão a mãe morre. Meu Deus, a mãe vai morrer, vou botar o chinelo certo. Hoje, eu não consigo deixar o chinelo virado para cima. Mas por quê? Porque a minha mãe vai morrer? Não, porque um dia isso vai acontecer, com o chinelo virado ou não. Mas porque isso virou um hábito em minha vida. Isso ficou, né, no meu subconsciente. Então hoje é uma coisa que, se eu deixar virado, eu vou desvirar. O motivo não é mais o mesmo, mas aquilo está, né, impregnado em mim
como um hábito. Então, o hábito, ele pode ser uma coisa que não interfere em nada. Se o chinelo ficar virado, também não vai prejudicar ninguém. Pode até não ser esteticamente bonito, mas não vai prejudicar ninguém. Então, o hábito, esse é um hábito neutro, que se eu fizer ou não fizer, não muda nada, né? Hábitos positivos. Não deixar a toalha banhada em cima da cama é um hábito positivo, né? Vai evitar dor de cabeça, galo na testa, né? Então, é um hábito positivo, digamos assim, mas que também não interfere em nada. Compulsão. Um hábito que não seja muito bom, se a gente não cuidar dele, se a gente não tomar cuidado, não for vigilante, ele até pode se tornar uma compulsão, pode evoluir para isso. Por exemplo, o hábito de lavar as mãos é um bom hábito, né? A gente viu agora na pandemia que mais do que qualquer outra época da nossa existência, a gente ouviu se tocar nesse assunto todos os dias, massivamente. Lave as mãos, lave as mãos. Então, o hábito de lavar as mãos é um hábito de higiene importantíssimo, que na Idade Média, por não se ter este e outros hábitos de higiene, muitas pessoas morriam, né? Mas, quando a pessoa começa a ter a sensação de que ela precisa lavar a mão a todo instante, isso se torna uma compulsão, que a gente chama de TOC, né? Transtorno obsessivo compulsivo. Então é um hábito positivo que acaba se tornando um hábito, acaba se tornando uma compulsão, né? Então é preciso a gente estar vigilante. Então a compulsão é quando as ações deixam de ser regulares e perde-se o controle sobre as mesmas. É uma atividade repetitiva, excessiva e um exercício mental sem sentido, que uma pessoa realiza na tentativa de evitar aflição ou preocupação. Exemplo, como já falei, lavar as mãos, a compulsão alimentar. Então a pessoa não está com fome, mas muitas vezes motivada por uma ansiedade, pessoas ansiosas muitas vezes recorrem a esse subterfúgio, descontam então na comida. Mesmo não estando com fome, vão comer. E aí se torna uma compulsão alimentar. Outra compulsão que está sendo cada vez mais difundida é a acumulação. Pessoas que transformam a sua vida, a vida de vizinhos, num caos, porque elas começam, em algum momento da sua vida, a compulsão de acumular coisas, muitas vezes desnecessárias, toma uma proporção gigantesca e elas não conseguem sair daquilo sozinhas. Então a compulsão, ela deixa de ser um hábito, um costume, uma prática esporádica e vira algo realmente fora de controle. Isso é compulsão. Aí nós chegamos no vício. Porque o vício, ele não começa de hoje para amanhã na proporção de vício. Então, vamos recapitular. Eu tenho o hábito, por exemplo, de toda noite tomar uma tacinha de vinho. Pode ser até um hábito salutar, né? Mas aí, compulsivamente, eu começo a tomar não só no jantar. Eu começo a tomar no almoço, quando eu chego em casa, no meio da tarde. E daqui a pouco eu estou tomando de me embriagar, porque a quantidade vai aumentando gradual. Eu não vou me percebendo e quando eu vejo, eu estou com o vício alcoólico. Eu me transformo num alcoólatra. Então o vício tem origem do latim vitium, em latim, que significa falha ou defeito. Para o dicionário Aurélio, a definição de vício é tornar mal, pior,
corrompido ou estragado, alterar para enganar, corromper-se, perverter-se, depravar-se. Já para a OMS, Organização Mundial de Saúde, é uma doença física e psicoemocional. Perturbação mais grave na vida de quem o adquire, por conta da necessidade extrema de repetir uma ação várias vezes. Nesses casos, a pessoa tem necessidade de repetir uma ação, mesmo sabendo que aquele ato repetido à exaustão vai trazer prejuízo para a saúde dela. Hábito repetitivo que degenera ou causa algum prejuízo ao viciado e aos que com ele convivem. A psicologia vai um pouco mais fundo e ela trata como um mecanismo de fuga emocional que visa a obtenção de prazer e extinção da dor. E geralmente essa dor não é física, é uma dor da alma, é uma dor emocional. Onde ela começou? Provavelmente, muito tempo atrás, com um hábito que passava despercebido por todas as pessoas, inclusive pela própria pessoa. Um hábito que foi tomando proporções, que não foi tratado, que não foi percebido, que foi juntando com o passar dos anos com as decepções, com as amarguras, né, com os problemas, e a pessoa vai mergulhando cada vez mais fundo naquilo que era um hábito, que depois passou a ser uma compulsão e que se transforma num vício. E que muitas vezes não para aí. E nós vamos ver logo adiante aonde isso pode dar. Então, alguns exemplos de vício: o alcoolismo, já falamos, o tabagismo. Ninguém começa fumando uma carteira de cigarro por dia. Não é assim? Eu já fui fumante. A gente começa fumando um cigarro por dia, ou quando vai numa festa com os amigos, quando vê, está fumando 3, 4, quando menos se percebe, está fumando uma carteira por dia. Mas é gradual, isso é gradual. Porque se alguém começasse já de cara fumando uma carteira num dia, com certeza ele não fumaria mais porque passaria mal. Então a gente vai se acostumando, o corpo vai pedindo aquilo e a gente inconscientemente, sem parar para pensar com clareza, vai se deixando levar. Agora tem um vício novo, né? Será que vocês adivinham qual é? Celular? Tecnologia. Né? Esse vício da tecnologia está fazendo muito mais estrago do que é divulgado. E o fato de não ser divulgado veementemente, obviamente, tem interesse comercial, porque movimenta-se bilhões na venda de tecnologia. Então ninguém, as grandes companhias, as grandes corporações, e que patrocinam outras grandes companhias, obviamente, não querem alardar isso, né, a ponto de acender nas pessoas a luz amarela, né, de que isso não é bom, de que isso em excesso traz perturbações. E traz perturbações sérias. Uma delas está trazendo problemas no trabalho das pessoas, porque as pessoas viciaram-se de tal forma que não conseguem mais concentrar-se no trabalho que estão executando a ponto de desligar aquilo, de se desligar daquilo. Então, traz prejuízo no trabalho, porque muitas vezes as pessoas estão perdendo o emprego por causa do celular, porque o trabalho dela não é compatível com o uso do celular. Está trazendo prejuízo em casa, nas famílias, porque as pessoas estão se alienando dentro de casa, cada um no seu mundinho, né? Está trazendo prejuízo à visão de muitos jovens. Então nós vamos ter aí uma geração usando óculos muito precocemente. Está prejudicando a qualidade do sono das pessoas, porque, em primeiro lugar, que a luz azul
do celular, do tablet, do computador, ela inibe, né, o hormônio que nos induz ao sono, e as pessoas ficam pilhadas porque muitas vezes estão ali olhando e compartilhando coisas que não são salutares, que não nos tranquilizam, muito pelo contrário, nos deixam mais agitados, e aí perdem o sono. E isso a gente está vendo acontecer com jovens, muitos jovens. E eu sei disso porque eu tenho um em casa, de 18 anos, que está também nessa mesma vibe, como eles dizem. Né? E é um desafio para nós, pais, conseguirmos impor limites. Então, nós temos que ficar muito atentos a isso, não deixarmos isso passar sem sequer nós percebermos, porque os prejuízos estão aí, a conta já está aí para ser paga. Né? Os vícios dos jogos de azar, vício em sexo, vício em pornografia. Tem pessoas que são viciadas em mentir, não conseguem travar um diálogo, uma conversa, sem colocar inverdades, né? Muitas vezes para fugir da realidade, é uma fuga da realidade. Então, nessa fuga da realidade, pegam por vício mentir. Tem gente que é viciada em difamar, né? Então aí baixa autoestima, pessoas que, para poderem se sentir melhores consigo mesmo, então precisam difamar os outros, né? E tomam isso por vício. Tem pessoas viciadas em trabalhar, por incrível que pareça. Tem pessoas que não conseguem desligar. E aí os prejuízos dentro de casa, os prejuízos para o corpo, para o organismo, são muito grandes. Porque a gente tem que separar, compartimentar as coisas. Quando a gente começa a levar casa para o trabalho para casa, alguém vai sair prejudicado. Então, isso é preciso que a gente tenha claro os limites, os parâmetros, até onde a gente pode ir. Quando a gente não tem esses limites, esses parâmetros, a gente pode incorrer em estar viciando-se. E todo vício traz um prejuízo para a criatura. Quer físico, quer emocional, social, familiar, todo vício traz um dano. Né? Por isso a diferenciação de hábito e vício. O hábito não vai nos prejudicar. Se está nos prejudicando, já não é um hábito, é um vício. Não trabalhado, não atento à viciação e não procurando ajuda, aquilo torna-se uma dependência. É o estágio à frente. O que é a dependência? O organismo se adapta a uma droga ou a um comportamento que, ao serem interrompidos, causam transtornos físicos e mentais do indivíduo, mal-estar, desequilíbrio psicológico e abstinência. São sensações causadas pela interrupção de um ato repetido várias vezes. Para obter a sensação do bem-estar, o dependente necessita, cada vez mais, repetir aquela ação, normalmente em quantidades cada vez maiores. Então, esse que nós estávamos falando, vício de tecnologia, as pessoas vão perdendo cada vez mais tempo do seu dia em função daquilo. Hoje é 1 hora, daqui a algum tempo são 3, passado mais um tempo são 6, e quando a pessoa vê, ela está simplesmente alienada do mundo e vivendo exclusivamente só para aquilo. Isso vale também para as drogas lícitas e ilícitas, né? E outros comportamentos também tortuosos. Sinais de alerta. O indivíduo se sente culpado por consumir ou ter determinado comportamento. Então, a culpa, né? Eu
eu sei que isso aqui não é legal, mas eu não consigo deixar. A pessoa passa a esconder o comportamento. Então, não, isso aqui, não, eu não, né? Não, eu faço quando eu quero, não é que eu precise. Então, ela tenta escamotear isso, né? Deixa de lado suas obrigações em prol do prazer gerado pelos tipos de vícios. Problemas no relacionamento podem aparecer, então a pessoa começa a afetar o seu convívio com as outras pessoas, né? O indivíduo começa a negligenciar a saúde física e mental apenas para suprir o desejo gerado pelo vício. Então não é à toa que tem lá nas carteiras de cigarro, né? Isso causa câncer, impotência sexual, isso traz diversos males, trombose, né? Enfisema pulmonar, ataque cardíaco. E alguém deixa de fumar por causa disso? Não. Né? Por quê? Porque a pessoa sabe daquilo. Ela já sabe. Ela não deixa porque ela está viciada. Começa a trazer problemas no emprego ou nos estudos, começam a aparecer. Né? Então, aquilo que nós falávamos. Começa a trazer prejuízo para a sua vida profissional, para a sua vida estudantil, familiar, social. Há uma grande angústia quando há uma separação do sujeito e seu objeto viciante. Então, pega uma pessoa viciada em tecnologia, tira o celular dela, deixa ela um fim de semana em uma chácara onde não tem sinal de internet e ela fica desesperada. Por incrível que pareça, isso está acontecendo. Sintomas: angústia ao se separar do objeto em questão, medo de ficar sem o objeto. Você troca programas com amigos e familiares para suprir o desejo. Então tem gente que deixa de sair com os amigos para ficar em casa jogando videogame, né? Ou para ir jogar jogos de azar. Não é possível controlar o desejo de consumir algo em específico, então ela não consegue mais controlar o seu vício, o seu desejo de ter aquilo, de consumir aquilo. Sente-se mal-estar físico quando tenta se manter longe do objeto gerador de prazer. Busca o objeto ou a droga para sentir-se bem-estar diversas vezes ao dia. Então aquilo deixa de ser um ato de uma vez por dia e passa a ocupar a maior parte do dia daquela pessoa, é só em função daquilo. Entre outros sintomas, né? Estes comportamentos, meus irmãos, eles abrem portas para obsessões espirituais. E não o contrário, não são as obsessões espirituais que vão abrir portas para que nós nos tornemos pessoas com algum tipo de compulsão ou vício. Não, é o contrário. Nós, por nossa livre escolha, por nossa invigilância, vamos cedendo a esses impulsos e vamos nos tornando pessoas cada vez mais controladas por esses atos irracionais, e aí sim acabamos nos identificando, nos sincronizando com esferas espirituais mais densas. E estas sim, aí começam a partilhar conosco dos vícios que elas também tinham quando encarnadas. Então, se um alcoólatra desencarnou, ele vai nutrir o seu vício através dos alcoólatras encarnados. E assim, da mesma forma, os outros vícios. Tá? Então a gente tem que, esse é um motivo a mais para que a gente esteja atento e busque ajuda para resolver esse problema, caso a gente perceba, né, que tem algum sinal aí, algum traço que nos identifica com algum desses sintomas. Aí nós vamos para as virtudes, porque o antídoto para tudo isso são as virtudes. Então a qualidade moral particular, que chamamos de virtude, é uma capacidade exclusivamente humana, ausente nos outros animais, os quais são regidos apenas pelo instinto. Então os animais não têm virtudes. Eles podem
até demonstrar alguns traços de mais inteligência, de afeto, mas eles são guiados pelo instinto. Porque as virtudes, elas são exclusivamente das criaturas pensantes, das criaturas que são dotadas de senso, né? Então, somos nós, criaturas inteligentes, né? Que são dotadas de senso moral, senso ético. É uma disposição estável de praticar o bem. Revela mais do que uma simples característica ou uma aptidão para uma determinada ação boa. Trata-se de uma verdadeira inclinação. Então não é uma aptidão, é uma inclinação. A virtude é uma inclinação para o bem. São todos os hábitos constantes que levam o homem para o bem, quer como indivíduo, quer como espécie, quer pessoalmente, quer coletivamente. Segundo Aristóteles, essa grande mente aristotélica é uma disposição adquirida de fazer o bem e se aperfeiçoa com o hábito. Então vejamos que um hábito bom, quando se aperfeiçoa, torna-se uma virtude. E Aristóteles, que foi esse maravilhoso pensador aí, que viveu lá 300 e poucos antes de Jesus, ele falava muito na questão da continência e incontinência. O que ele quer dizer com isso? O quanto eu cedo aos meus impulsos e o quanto eu consigo conter os meus impulsos, raciocinando se eles são bons, são benéficos ou não para mim. Então, aquela indicação de Santo Agostinho que toda noite a gente deve fazer uma reflexão de como foi o dia, aonde a gente errou, aonde a gente acertou, aonde a gente pode melhorar, cabe perfeitamente para cada um de nós para fazer essa análise. Um exemplo, tem um conhecido meu que em determinado momento da vida dele, ele estava com um grande estresse no seu trabalho e ele que não tinha o hábito de beber, começou a chegar em casa todos os dias e para que ele pudesse relaxar e baixar a rotação, ele tomava uma dose de uísque. E ele percebeu que aquilo ajudava, daí ele conseguia conversar com a família, conseguia se acalmar. E isso foi, né, o estresse no trabalho foi perdurando por um determinado tempo alongado e ele foi fazendo uso daquilo. Então, todo dia chegava, tomava uma dosezinha de uísque e tal. Até que um dia ele percebeu que em poucos dias ele havia tomado uma garrafa de uísque. Aquilo acendeu um alerta para ele. Como ele não tinha o hábito de beber, ele disse, não, peraí, uma garrafa de uísque em poucos dias, isso não é bom. E aí buscou ajuda, buscou um médico e tal, e começou a tratar aquela ansiedade, aquele estresse do trabalho, com medicação e parou de beber. Se ele não tivesse feito essa reflexão, se ele não tivesse dado conta de que em poucos dias ele secou uma garrafa de uísque, será que aquilo não tornaria um vício? Né? Então, é a gente estar atento, vigilante. A gente não pode simplesmente ir no piloto automático. A gente tem que fazer essas reflexões, a gente tem que parar, observar e se autoanalisar. O que eu estou fazendo? Que rumo eu estou tomando? Para onde eu estou indo? Né? O destino é o que eu quero? Se não for, corrija a rota. Então, alguns exemplos de virtudes, né? E falava ainda Aristóteles que o verdadeiro sábio procura a ausência da dor e não o prazer. Porque o prazer não quer dizer que nós teremos a ausência da dor. Mas com a ausência da dor, nós podemos encontrar prazer. Então, Aristóteles tinha essa visão expandida do mundo, né?
Atitudes virtuosas, meus irmãos, nem sempre partem de indivíduos virtuosos. A constância das atitudes é que determina o homem virtuoso. Ou seja, eu posso ser uma pessoa cheia de defeitos e em algum momento da minha vida em algum momento a gente vai fazer coisas boas, porque a gente não vai errar sempre. Isso não quer dizer que eu seja uma pessoa virtuosa. E o que a gente vê muito hoje é erigirem personalidades como grandes exemplos, né? Exemplos tortos, porque fizeram algo de relevância em algum momento, mas que tem muito mais lá de maus pendores, de más ações e maus exemplos do que de virtuoso. E aí elegem essas personalidades completamente desvirtuadas e os nossos jovens se espelham ali e acham que aquele é o modelo a ser seguido, né? Então, precisamos ter bem claro, colocar isso para os nossos jovens, que o fato de uma pessoa fazer algo de bom em algum momento, não quer dizer que ela seja uma pessoa virtuosa. É preciso analisar a constância dessa criatura em realizar coisas virtuosas. Então, exemplos de virtudes: benevolência, bondade, justiça, paciência, sinceridade, responsabilidade, pontualidade, que é um péssimo hábito que a gente, né, no Brasil principalmente, a gente não dá muito valor para isso, mas tem muitas pessoas que não valorizam o seu tempo, não valorizam o tempo do outro, né? Então, ser pontual, assiduidade também, muito importante, comprometimento. Hoje parece que as pessoas estão esquecendo um pouco dessa palavra. Otimismo, tão necessário, né? Nesse caos que a gente está vendo aí. Sabedoria, inteligência, resiliência, respeito, modéstia, confiabilidade, autoconfiança, espontaneidade, né? Não falar tudo o que pensa, mas pensar tudo o que fala, também Aristóteles costumava orientar a respeito disso, né? Contentamento, né? Ser grato, gratidão. Então, todos os dias acho que a gente tem motivos para contentamento. Coragem, prudência, honra, desapego, que a gente tanto fala, né? No Espiritismo. Despreocupação, asseio, perseverança, determinação, disciplina, tão necessária para tudo que a gente for querer fazer, para que dê certo, para que tenhamos êxito. Sem disciplina não chegamos a lugar nenhum. Simpatia, empatia, né? Colocar-se no lugar do outro, estabilidade, tranquilidade, honestidade, flexibilidade, humildade, misericórdia, né? Misericórdia do Ivanor com todas essas virtudes aqui, compaixão, integridade, criatividade, perspicácia, generosidade, amabilidade, maturidade, sensatez, solidariedade, altruísmo, comedimento, companheirismo, dedicação, fraternidade, entre outras tantas, né? Então, isso são exemplos de virtudes. Muitos de nossos hábitos e virtudes foram adquiridos em nosso ambiente familiar. Outros por conta de nossas atividades profissionais. Mas na maioria deles não nos damos conta se não pararmos para fazer uma análise. Então, meus irmãos, tudo que a gente precisa é fazer uma análise um pouquinho mais detalhada das nossas ações, dos nossos atos, dos nossos hábitos, das nossas compulsões, quem não as tem, e diante disso fazermos uma avaliação bem enérgica conosco, muito mais enérgica do que a que utilizamos para avaliar aos outros, tá? Então, conhece-te a ti mesmo, oráculo de Delfos, lá na Grécia Antiga. Conhece-te a ti mesmo. Esse é o principal condimento dessa grande soma que somos todos nós
de experiências, de vivências, e que ainda temos muito para oferecer e para ofertar para o mundo, né? Porque ele precisa de nós, assim como nós precisamos dele. Então, irmãos, o recado era esse. Agradecemos a atenção, a paciência de todos vocês e convidamos aos nossos irmãos médios para o passe e convidamos aos irmãos que fechem levemente os olhos, concentrando-se, mentalizando o seu lar, o seu local de trabalho, os entes queridos, e rogando ao nosso Pai que a cada um dessas pessoas, a cada um destes ambientes que mentalizarmos, possa irradiar sua luz bendita de amor e bondade, na gratidão que expressamos, Senhor, pela vida que pulsa e vibra em cada um de nós e em todo o derredor, por onde quer que olhemos. Desde que tenhamos olhos de ver e ouvidos de ouvir, veremos a vida em sua magnanimidade, em sua total extensão, vibrando em cada inseto, em cada ser, em cada pessoa, pois que vós, arquiteto universal, tudo criaste para um fim útil e um fim com propósitos do bem, do amor, da evolução, do crescimento de todo o universo. Obrigado, Senhor, por aqui estarmos, pelo momento reencarnatório que nos possibilitas. Ilumine e abençoa a toda a pátria espiritual, em especial aqueles que aqui estão, nessa noite, nos auxiliando com suas boas vibrações. Envolva-nos em teu manto de luz, de amor e acompanha-nos com tua proteção no retorno aos nossos lares. E que assim seja. Um bom fim de semana a todos.